Boa tarde a todos. Vamos dar início ao último conteúdo da disciplina de análise sensorial, né? A gente precisou dar uma encurtada. E a aula de hoje diz respeito aos testes afetivos, né? A gente estava vendo uma sequência de testes que remetia a acertos ou erros, né? E os testes afetivos, eles não vão contemplar se você acertou ou se você não acertou. Ele vai contemplar o seu grau de gostar ou não do alimento. E o gosto é algo que mexe com o nosso afeto, é subjetivo, ok? Então, da mesma forma, né, que os outros testes, eu tenho como fazer testes que apenas são qualitativos, que me dão uma riqueza de detalhes qualitativos, e tenho testes que vão ser quantitativos. O que você mais vê sendo utilizado são os testes quantitativos. Esses testes, gente, esses testes afetivos, eles são aqueles testes que vocês muitas vezes são chamados no laboratório, que você tem notinhas de 1 a 9, eu vou já falar delas, e que diz gostei muitíssimo, desgostei muito, fui indiferente. Então, são testes que está relacionando o sentimento do provador ao provar aquele produto. Então, os métodos qualitativos foram os que mais cresceram nos últimos anos, porque, né, foi reconhecido que há certas vantagens em a gente poder explorar o perfil qualitativo daquele alimento. De não ser apenas uma nota, mas de eu saber por que ele teve aquela nota, por que ele é tão bem conceituado ou por que ele não é tão bem conceituado, tão bem aceito. E os métodos quantitativos, eles são mais relevantes, porque uma nota, às vezes, né, um resultado obtido, um número obtido, ele reflete, dá um impacto muito grande em estratégias de curto prazo, em tomada de decisões. Esses testes quantitativos, eles vão avaliar a resposta de um grupo de consumidores, né? Então, essas perguntas, elas vão determinar o grau de aceitação com relação aos atributos sensoriais e no final você vai ter um estudo estatístico sobre isso. Você vai ter uma análise que foi feita com um grupo de pessoas e quando a gente faz em grupo, a gente pode tirar a média, a gente pode calcular desvio, então eu tenho um perfil estatístico que eu posso obter com essas análises. E aí, né, o teste de preferência é uma das etapas mais importantes da análise sensorial. Pelo aquele motivo que a gente sempre fala, não adianta eu produzir o melhor alimento, microbiologicamente falando, o melhor alimento, físico-quimicamente falando, bromatologicamente falando, e o consumidor não gostar, não vai dar em nada. Então, é uma ciência muito importante para a gente poder ofertar os nossos produtos no mercado. E aí, né, a preferência, esses tipos de teste vão representar os somatórios de percepções sensoriais. E aí vai expressar o julgamento, né, por parte do consumidor na qualidade do produto por aquela nota obtida. Vamos lá. Os testes quantitativos, eles podem ser de preferência ou de aceitação. Os testes de preferência, a gente já viu alguns lá no teste discriminativo. Eu posso fazer teste pareado para preferência, posso fazer testes de ordenação para preferência e posso fazer testes múltiplos, juntando pareado com ordenação. E os testes de aceitação que a gente faz são de aceitabilidade, o de avaliação hedônica, uma escala chamada Just About Right, a avaliação de atributos e o teste de intensidade. Desses, os mais utilizados, a quem a gente vai se dedicar mais, é o teste de avaliação hedônica. Então, para estudar a avaliação hedônica, a gente precisa saber um pouco como é essa escala hedônica. Então, a escala hedônica, né, são escalas que expressam o grau de gostar ou desgostar de um produto, no caso da gente de um alimento. Geralmente, a gente usa a escala de 9 pontos,
né? Então, são 9 notas de 1 a 9, para estudos de preferência com adultos. Então, vocês recebem uma ficha onde tem uma legenda, o que significa a nota 1, a 2, a 3, até chegar na 9, né? Que vai refletir o grau de gostar do seu produto que você está avaliando ali. Quando a gente trabalha com crianças, eu dei o exemplo lá do queijo peito suíço, danoninho lá. Então, aquele danoninho que eu faço com crianças, ou se eu vou fazer com achocolatado, eu não vou fazer aquela tabela que vocês recebem com a legenda. Eu vou trabalhar com escala hedônica facial. E como é que eu interpreto esses resultados? Eu vou fazer uma análise estatística, geralmente uma análise de variância, chamada de ANOVA, e vou tratar as minhas médias por um teste de comparação de médias. Isso aqui, pessoal, eu estou falando, mas nós, como técnicos, a gente não se aprofunda. Eu só ensino vocês a interpretarem, ok? Aqui está mostrando essas figuras, né? Essa do canto direito é a escala que você, a tabela que você, a ficha que vocês já recebem. Tem uma tabelinha para você colocar o código da amostra e ao lado do código uma nota de 1 a 9. E aí o 1, né, seria desgostei muitíssimo, o 5, que é a metade, é indiferente, até o 9, que é gostei muitíssimo, e aí você tem uma variação de escalas. O que é que essas tabelas cheias de carinhas do canto da lateral esquerda estão fazendo? É como se fosse uma tradução da legenda que tem na tabela direita em carinhas, para eu poder tratar com crianças, né? Então, é uma análise bem mais complicada de fazer com criança, né? Porque você precisa de uma atenção da criança, de uma concentração da criança. E eu tenho fichinhas onde eu tenho 5 carinhas, tenho fichinhas onde eu tenho 3 carinhas, tenho fichinhas onde eu tenho 7 carinhas. Professora, por que eu tenho testes com menos carinhas e mais carinhas? É a faixa etária da criança, ok? Então, se eu vou fazer uma análise sensorial com crianças muito pequenininhas, né, de 4 anos, 5 anos, eu utilizo menos carinhas. Então, essas daqui, a de baixo, que tem 5 carinhas, é para crianças de 5 a 7 anos. E a de 7 carinhas é de 7 a 9 anos, até 10 anos, né? A partir daí você já vai introduzindo as legendinhas, claro que sem usar essa de 9 pontos. Você pode usar uma de 7 pontos legendada, ok? Gente, se vocês procurarem na internet, tem muitas carinhas bonitinhas. Então vocês podem. Eu já vi do Bob Esponja, do Cebolinha e da Mônica, vocês forem fazer com meninos e meninas. Tem muita coisa legal se vocês um dia forem fazer alguma análise sensorial trabalhando com crianças, certo? Qual é a parte ruim, trabalhosa da história? É a questão de você trabalhar com pessoas de menor, né? Então, criança precisa de autorização dos pais, o seu projeto precisa estar aprovado num comitê de ética que a universidade tem, e isso vai levar um certo tempo e é mais burocrático. Quanto ao local de avaliação, eu posso fazer o teste no laboratório, né, que é o lugar que a gente primeiramente imagina, o laboratório de análise sensorial. Qual é a vantagem disso? Manter, né, o controle de todas as boas práticas no laboratório. E qual é a desvantagem? É que as condições que a amostra servida no laboratório não reflete a condição real que o provador estaria consumindo o produto em casa. Exemplo, você vai no laboratório, você recebe uma amostra de doce ou de biscoito, e tá lá o biscoito, pedacinho dentro do copinho, ou de empanado, né, que foi o que eu fiz lá ultimamente com os meus alunos. Tá lá um pedacinho de empanado dentro do copinho com um código, não tem nada a não ser água e uma bolachinha para você comer entre uma amostra e outra, né? Então, não é a forma que você consome em casa, não é a forma real, mas, né,
são utilizados em processos de desenvolvimento de produtos, né, nos primeiros estágios, ok? Número de pessoas. No laboratório, para preferência, um mínimo de 50 pessoas. Para aceitação, um mínimo de 112 pessoas. Lembrando que são testes subjetivos. Então, trabalhar com 10, 12 pessoas, às vezes, não pode me convergir a um resultado significativo, que dê para fazer uma boa estatística. Então, no mínimo 50 para preferência, no mínimo 112 para aceitação. Professora, então eu só posso fazer o teste no laboratório? Não, eu posso fazer em outros locais, como por exemplo os testes de local centralizado. O que é isso, professora? Vocês já foram ao supermercado alguma vez na vida e encontraram vão comprar iogurte. Quando você chega na frente da geladeira, do balcão, onde tem o iogurte, tem uma pessoa servindo iogurte para você degustar, para você provar. Isso é um tipo de teste de local centralizado. Então, você vai com o seu produto ao encontro do consumidor nos possíveis locais onde o consumidor estaria adquirindo o seu produto, né? Onde compradores potenciais vão se reunir, né? Porque estariam no local onde poderiam comprar o seu produto. Então, nesse caso, as pessoas elas vão ser interceptadas, entrevistadas, selecionadas e você coleta de 100 a 200 respostas. Então, são testes que você não vai ter uma ficha tão elaborada, né? Às vezes você só tem um produto, às vezes você tem até dois, mas são poucos produtos por conta da complexidade de você lidar com muita gente ao mesmo tempo, né? E você, às vezes, você fica ali só servindo e espera o feedback e anota se a pessoa gostou, não gostou e o que ela tem a sugerir, ok? Então, o interceptador, né, a pessoa que vai conduzir esse teste, o interessante é que ela siga um roteiro para obter a resposta que ela quer naquela análise. Quais são as vantagens desse teste? Eu tenho avaliação nas condições que eu controlo, a temperatura que eu quero, a maneira que eu quero servir e a oportunidade de o consumidor esclarecer dúvidas, perguntar, né, ver produtos já testados pelo consumidor, ter uma resposta imediata. E quais são as desvantagens? A forma que você oferta ainda é artificial quando você compara a forma real em casa, né? Então eu ainda volto à história lá dos nuggets, dos empanadas. Eu ainda aqui estaria oferecendo na seção de produtos cárneos, estaria oferecendo quentinha a minha amostra, partidinha com espetinho para você provar. Mas você come puro, toma água, é o máximo que tem aí, ok? Uma outra forma de você avaliar a aceitação e preferência das pessoas são testes de âmbito doméstico. Essa siglazinha é em inglês, né? Então, esse produto ele vai ser testado nas condições normais de uso. Em alimentos, hoje, eu ainda não é algo muito frequente, mas em cosméticos isso acontece muito. Eu sempre pergunto na sala e já aconteceu de ter respostas positivas. Mas eu sempre pergunto se você nunca viu na vida um site ou uma propaganda pedindo para você entrar em contato no site e tal e peça já a sua amostra de shampoo, de sabonete, de pomada, de protetor solar. De comida, muito pouco. Eu já vi com achocolatado, eu já vi com. Ai meu Deus, qual foi o produto que eu vi? Não sei se foi biscoito. Bem, enfim, não tem muita gama de produtos que são ofertados para você fazer em alimentos para âmbito doméstico. Mas qual seria a grande sacada dessa modalidade de teste? É você oferecer ao consumidor a oportunidade de ele avaliar o seu produto nas condições reais que esse produto seria consumido. Exemplo, agora o meu empanado, o meu nugget, eu vou comer em casa com o acompanhamento que eu quiser, com o molho que eu quiser, com o suco que eu quiser.
Então, eu vou te dar uma resposta dentro do meu cotidiano. E não só eu, mas toda a família ela é levada, né? As opiniões são levadas em consideração, a influência de cada membro da família é posto, né? Para a gente observar. Quais são as vantagens? O produto, nesse caso, ele vai ser preparado nas condições normais de uso e a informação é baseada em uma impressão bem estabelecida. Às vezes você recebe produto suficiente. Eu recebi minha amostra de nuggets, eu preparei com pão, depois eu preparei com molho. Teve um dia que eu fiz no forno, teve um dia que eu fiz numa fritura. Então eu tenho mais respaldo para dizer que eu gostei de tal jeito, não gostei de outro. Quando no laboratório ele não tem mais o que fazer, ele só tem que provar e dar a resposta dele. Quais são as desvantagens? Nem tudo são flores. Eu tenho a grande desvantagem de nunca mais receber o contato, o feedback desse provador. E outra coisa, né? Eu tenho mais custos envolvidos para enviar minha amostra, para que você envie de volta e se perde muito tempo durante esse processo. Ok? Pessoal, eu vou lançar uma atividade para a gente fechar a nossa disciplina. Eu espero que vocês tenham gostado. Queria muito ter feito mais práticas com vocês. Tinham coisinhas prontas já no laboratório que a gente ia começar, né? Nossas aulas práticas. Foi um prazer estar com vocês, né? Mesmo à distância. E no mais o que vocês precisarem, a gente está aqui às ordens, ok? Obrigada e até mais.